O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não teria temor nenhum, porque Ele está comigo. Seu bordão me ampara, me consola em todos os momentos da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. É uma alegria para nós podermos acordar, vermos o brilho do sol e sabermos que temos um Deus presente, um Pai de amor, que atende às nossas necessidades, que nos ouve nos momentos difíceis. E tenho certeza que nessa manhã Ele está aí ao teu lado, do meu lado, nos acompanhando, nos assistindo, nos fortalecendo, nos concedendo forças para darmos continuidade na nossa trajetória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 37, o versículo 1. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei da terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. A partir do momento em que o povo de Deus é vencido pelos babilônicos, Jeoaquim, que era o rei de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Quem assumiu o seu governo no seu lugar foi o seu filho Jeoaquim. Mas logo depois, dentro de 3 meses, Nabucodonosor o levou cativo também para a Babilônia. Nabucodonosor colocou Zedequias no seu lugar, como sendo um vassalo para reinar, governar em Judá. Ele era o seu representante dentro de Judá. Zedequias, embora tivesse uma simpatia para com Jeremias, ele não tinha força, ele não tinha postura. Quem muitas vezes resolvia os problemas do povo eram os seus oficiais a mandato de Nabucodonosor. O que se dá para entender dentro do texto é que Zedequias ele respeitava Jeremias como sendo um homem de Deus, um profeta do Senhor. Em alguns momentos da sua vida, ele respondeu aos apelos de Jeremias através da oração. Como nós podemos observar no versículo 3, Jucal e Sofonias, eles eram opositores ao profeta Jeremias. Jucal e Sofonias, eles eram membros aliados ao partido de Babilônia. Portanto, eles eram contra as profecias e o profeta Jeremias. Jucal é um dos homens, junto com outras pessoas, que propuseram a morte do profeta Jeremias. São os moradores de Judá que clamam ao profeta Jeremias para que pudesse clamar a Deus, para que Deus pudesse intervir livrando o seu povo. No passado, Deus já tinha liberto o seu povo, Deus já tinha se manifestado e trazido libertação para o seu povo. Mas no futuro agora, era o momento em que eles teriam que receber o juízo de Deus em decorrência de não terem dado ouvido à voz do Senhor. Eles seriam levados para o cativeiro e o povo agora teria que passar por todo esse deserto em decorrência de terem rejeitado a voz do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 4 do capítulo que estamos estudando nessa manhã, o profeta Jeremias estava no cárcere, porque assim quiseram que ele permanecesse preso. Ele só conseguiu libertação após a queda de Jerusalém. Enquanto Jerusalém não foi tomada, Jeremias não teve liberdade para sair da prisão. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém no ano 589, Faraó Ofra ele marchou contra o exército dos babilônicos. Mas os egípcios não puderam resistir ao poder dos babilônicos. Embora Zedequias tivesse se aliado ao Egito para que pudesse resistir os babilônicos, eles não conseguiram. Porque as palavras do profeta Jeremias era que eles não iriam resistir. Se eles se voltassem para Deus, Deus seria um braço forte e os livraria. Mas como eles estavam se aliando a uma outra nação, eles não teriam força para resistir. E de fato, como Jeremias tinha determinado, assim aconteceu. O apelo do rei Zedequias aos egípcios para lhe ajudar nesse momento difícil quebrou a aliança que Zedequias tinha com os caldeus. Outras nações que estavam ajudando Zedequias nesse período difícil, quando ele se aliou ao Egito, todas as outras nações se retiraram e deixaram Zedequias sozinho, batalhando com os egípcios contra os babilônicos. Jeremias capítulo 37, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: Alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse mais: Nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Zedequias, nesse momento de desespero, agora se lembra de buscar ao Senhor, mas já era tarde demais.
O limite da graça de Deus já tinha se esgotado. O que cabia agora ao rei Zedequias seria ser levado para a Babilônia a sofrer o preço de ter abandonado ao Senhor e ter rejeitado a voz de Deus. Enquanto Deus falava com o seu povo, eles tamparam os seus ouvidos. Eles não estavam com os corações abertos a entender a vontade do Senhor. Mas quando então agora se deram diante dos seus adversários, no desespero, na angústia, no sofrimento, tentaram correr para os braços de Deus, mas nesse momento já não havia mais oportunidade de alcançar a graça, já não tinha mais a misericórdia. Nesse momento era a justiça que iria cair sobre eles. E foram levados para a Babilônia, tiveram que pagar um alto preço vivendo ali como escravos. Embora Deus permitisse que eles passassem todo esse sofrimento, a graça, a misericórdia de Deus, tempos depois, os trouxe de volta, os estabeleceu na terra. Mais uma vez, Deus estava dando a oportunidade desse povo representar o seu nome. Mais uma vez, Deus queria fazer uma nação forte. Mais uma vez, Deus moraria entre eles e estaria com eles e sairia com eles para as suas batalhas. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, embora reconheçamos, Ele é um Deus justo, é um Deus santo. Ele não faz aliança com o pecado, Ele ama o pecador, mas repudia o pecado. O desejo de Deus, de fato, é salvar a todas as pessoas. Aqueles que estão dispostos a viver exclusivamente para Ele serão salvos. Aqueles que sacrificam a sua vontade para seguir a vontade do Pai alcançarão a graça de Deus para os seus dias. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o nosso pedido e a nossa oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.